Meus amados, queria que vocês abrissem comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Esse é um texto que fala muito ao nosso coração. É um texto bem atual, é um texto eterno e é um texto válido por todas as gerações. Para mim, é o texto mais lindo da Bíblia, apesar de que a Bíblia toda é maravilhosa, toda é linda. Davi se refere à lei do Senhor como sendo doce como mel. As tuas palavras são doce como mel. A lei do Senhor, ela é boa, ela nos vivifica. A palavra de Deus nos traz vida, e não tem nada mais maravilhoso do que a sua palavra. Mas o livro de Isaías, ele é muito especial, porque ele desenha abertamente Jesus Cristo. Toda a escritura, ela é apontada para Jesus, ela aponta Jesus Cristo. Mas Isaías é como se ele pegasse um quadro e pintasse exatamente Jesus. Talvez ele seja o profeta que mais falou sobre a crucificação, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E ele falou muito, mas muito abertamente sobre o que aconteceria. Então vamos ler lá, Isaías 53, a partir do verso 1. Vai dizer assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência nenhuma, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento do meu servo justo. Justificará a muitos
e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores. Foi ele, levou o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra poderosíssima. Nós estamos diante da vida que o Senhor nos oferece. Nós estamos nos deleitando do sacrifício de Jesus. Nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor, fale com Tua igreja através da minha vida, Pai. Pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, mas por causa da Tua graça, o Senhor me chamou nessa missão. Eu entrego completamente o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, eu me entrego por completo ao Senhor essa noite, porque eu quero, Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, Pai. Rasgue o céu sobre a Tua igreja, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir o que vem do Teu trono aqui, Pai. Deus, que nenhum coração aqui esteja duro, Pai, mas ele esteja fértil. Pai, que nenhum ouvido esteja tapado aqui, Pai, mas esteja atento para ouvir o que o Senhor tem para falar, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Quem crê diz amém. Meus amados, nós estamos diante de uma mensagem fortíssima, de uma mensagem poderosíssima, e eu quero contextualizar isso aqui para vocês. Isaías está descrevendo a crucificação de Cristo, assim como vários outros profetas falaram sobre a morte, sobre a crucificação, sobre o Messias que havia de vir. Israel esperava atentamente sobre a vinda do Messias. Israel, todos que conheciam as Escrituras, esperavam sobre a vinda do Messias, e Isaías descreve com detalhes a crucificação de Jesus. Antes de Isaías, lá no livro de Salmos, nós vamos ver também o profeta Davi descrevendo a crucificação de Cristo no Salmo 22. Ele fala exatamente como Cristo seria crucificado e como Cristo serviria como um sacrifício por causa dos pecados da humanidade. E essa noite aqui, meu irmão, a minha missão é trazer para você, é fazer com que você, igreja, com que você conheça profundamente o significado do sacrifício de Jesus por você, e como isso afeta, e como isso interfere na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Como nós podemos trazer a vida e a morte de Cristo para a realidade nossa hoje, e não invalidar o sacrifício de Cristo. Não invalide o sacrifício de Cristo. É possível invalidar o sacrifício de Jesus? É possível tornar inválido aquilo que Jesus fez na cruz? Sim, é possível. É possível tornar inválido para você, porque algo só tem valor se você faz parte daquilo. Se você não faz parte daquilo, aquilo se torna inválido para você. Você não consegue desfazer o sacrifício de Jesus pela humanidade, mas você consegue não torná-lo eficiente para você. Desde pequeno, nós somos doutrinados, nós somos catequizados, nós fomos ensinados a respeito da morte de Jesus. E a história de Jesus, da morte, o sacrifício de Jesus, passou a ser algo superficial, assim como vários fatos bíblicos. Diante da realidade que a gente vive hoje, por se multiplicar a iniquidade, pelo pecado se tornar algo comum, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, ela parece uma história distante da nossa realidade. Por causa dos muitos pecados, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. E meu irmão, quando nós cantamos uma canção dessa,
Quando nós vemos essas imagens que passaram aqui da crucificação de Jesus, nós precisamos entender que algo aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter paz. Algo aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Algo aconteceu para que hoje você pudesse ser livre das doenças, do pecado, das enfermidades. Algo muito grande aconteceu para que nós possamos celebrar a Jesus hoje com alegria. E esse algo que aconteceu foi o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Isso não pode se tornar algo comum. Isso não pode se tornar um momento de santa ceia, não pode se tornar algo banal como estava acontecendo em Corinto. Paulo, quando escreve a Corinto, ele escreve revoltado, falando: olha, vocês estão banalizando o corpo e o sangue de Jesus, vocês estão se embriagando com o vinho e comendo sem esperar o outro. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Por isso, quem come dessa forma, come e bebe para a sua própria condenação. Hoje nós não banalizamos, porque nós entendemos o sacrifício de Jesus. Mas você invalida, muitas vezes, o religioso, ele invalida o sacrifício de Jesus. Não invalideis o sacrifício de Cristo para a sua vida. Não torne isso algo banal, não torne isso algo comum. Nós precisamos entender a realidade do sacrifício de Jesus. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, a partir do 22. Eu quero trazer, meu irmão, minha missão aqui essa noite é fazer com que você saia daqui com uma voz dentro de você dizendo assim: eu não posso viver a minha vida como era antes, eu não posso mais ser o mesmo. Alguém morreu por mim, alguém se entregou por mim, alguém pagou os meus pecados, eu não posso mais continuar no pecado. A minha missão nessa noite é fazer com que você entenda definitivamente o valor do sacrifício de Jesus naquela cruz. Hebreus 9, vamos ler a partir do 11, porque esse texto, se você vai ter um tempinho essa semana, leia Hebreus capítulo 9, vai falar muito sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus. Nós precisamos discernir isso como igreja, nós precisamos entender isso definitivamente. Vamos ler a partir do 11, Hebreus 9, 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios para agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Meus irmãos, olha que maravilha de revelação da palavra de Deus. O pecado antigamente, ele era perdoado por meio de sacrifício de bode, por meio de sacrifício de ovelhas, por meio de sacrifício de animais. De acordo com o pecado, era oferecido em sacrifício algum tipo de animal, e o sacerdote, o sumo sacerdote, consumia, levava aquele sacrifício, queimava como incenso a Deus, para que o perdão do pecado fosse acontecer, para que aquela pessoa tivesse o perdão de pecado. Então Paulo está dizendo aqui, ou Paulo, o autor que escreveu Hebreus, está dizendo aqui: olha, agora Cristo entrou no Santo dos Santos como sumo sacerdote, e não ofereceu um animal como sacrifício pelo seu pecado, mas a si mesmo se deu, a si mesmo se ofereceu para perdão dos pecados. Essa era a missão de Cristo, era ser o próprio sacrifício. Então, em Hebreus já está dizendo aqui, já de cara, o que Jesus fez por meio do seu sangue. Ele obteve eterna redenção. Meus amados, se você der o real valor ao sacrifício que Jesus fez por você, você vai fazer parte dessa eterna redenção, amém? Nós aguardamos ansiosamente a vinda de Cristo.
nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte daqueles que verão a Deus, aqueles que olharão a Deus face a face, aqueles que adorarão ao Senhor para sempre, eternamente. Nós somos esse povo que verá a face de Deus, por causa do que eu faço, por causa das minhas obras, por causa do que eu anuncio? Não! Por causa do sacrifício desse sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, se entregou por nós e nos deu redenção eterna por causa dele. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se torna exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Irmão, se Jesus, se o próprio Deus, por causa do derramamento de sangue de ovelhas, de bodes, conseguia purificar o pecado, quanto mais o sangue de Jesus. Jesus é puro, Jesus é Deus, Jesus é santo. Esse sangue derramado, ele tem poder para te livrar do pecado. Talvez tem muitas pessoas que a consciência o acusa 24 horas por dia por causa do pecado. Talvez tem muitas pessoas que por ter pecado, não consegue lidar com essa situação e não consegue se perdoar e nem consegue enxergar o perdão de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, não importa o que você fez no passado, se hoje o sangue de Jesus te purificar, você será santo, mais alvo que a neve. O sangue de Jesus tem o poder de purificar qualquer pessoa de qualquer pecado. O sangue de Jesus é poderoso para te livrar de toda injustiça. Tira essa condenação da sua mente, tira esse peso de pecado sobre a sua vida. Não é que eu estou te dando crédito para você pecar, mas eu estou te dizendo, se você já pecou, se você já caiu, se você já transgrediu, se arrependa, se prostre diante de Deus, porque o sangue de Jesus é poderoso para te livrar do pecado e da injustiça. Jesus tem poder para isso. Não viva com a sua mente te acusando, com a sua mente te condenando. O sangue de Jesus é poderosíssimo para te livrar do pecado. Quanto mais o sangue de Cristo, o 14, vamos ler lá no 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos, a lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, olha, presta atenção no 22, onde eu queria chegar. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quantos creem que Jesus derramou o seu sangue para nós? Você crê no perdão de Deus? Não dá para crer diferente. Se você crê que Jesus é o sacrifício de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não aceita e não recebe o perdão de Deus, você invalida o sacrifício de Jesus.
porque ele não tem valor para você. Você não crê no perdão de Deus, você não crê que Jesus pode te perdoar, você invalida o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu para perdoar os pecados. O derramamento de sangue, ele precisou acontecer, porque o próprio Deus, em sua lei, estabeleceu que não haveria perdão de pecados sem derramamento de sangue. O salário do pecado é morte. Alguém tem que morrer. Se houve pecado, alguém tem que morrer. Se houve transgressão, iniquidade, alguém tem que pagar o preço, porque o salário do pecado, ele é a morte. Por isso que Jesus é o sacrifício. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele precisou nascer como homem e ser levado como ovelha no matadouro por causa dos nossos pecados e por causa das nossas transgressões. Mas se você não crê, você o invalida. Olha como que Isaías começa o texto. Quem creu em nossa pregação? Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação? A quem foi dado o braço poderoso do Senhor? Por que ele pergunta isso? Porque se você não crê na pregação, se você não crê no Evangelho, se você não crê em Cristo, você torna invalidado o sacrifício de Jesus para a sua vida. Você precisa entender que a única coisa que você precisa fazer é crer. Quem creu em nossa pregação? A quem foi dado o braço do Senhor? Porque muita gente, ainda hoje, acredita que os seus feitos, os seus atos, a sua justiça, o seu cumprimento da lei te salva. Se você crê nisso, você invalida o sacrifício de Jesus. Para que Jesus morreu se eu posso por mim mesmo ser salvo? Se eu posso obedecer a lei e por ela ser salvo? Para que Jesus morreu se eu posso eu mesmo redimir os meus pecados? Não podemos não, meu irmão. Não invalide o sacrifício de Jesus. Você só pode ver Deus face a face através do sacrifício de Jesus. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso. O sacrifício dele é para isso. É para te levar, é para te redimir. Quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem foi dado o braço do Senhor? Meu irmão, quando Cristo ele morre na cruz, automaticamente os gentios, os judeus, toda a nação, toda a humanidade se beneficiou com algo espiritual, com a herança espiritual que simboliza, que significa o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele foi válido por toda a humanidade. A Bíblia vai dizer para nós, assim como por causa de um pecado de um homem, Adão, o pecado entrou na terra, assim também por causa da justiça de um único homem, Jesus, a salvação veio à terra. Então o sacrifício de Jesus, quando você crê, você recebe todos os benefícios espirituais que estão debaixo dessa graça, debaixo desse sacrifício. Se você não tomar posse da herança que Deus tem para você, você invalida o sacrifício de Jesus para você. Olha o que diz, vamos voltar lá em Isaías 53. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. É impossível você ler isso aqui e não tomar isso para você, e não pegar isso para ti. Por causa, vamos ler lá no 5. Mas ele, Isaías 53:5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz
Olha o benefício espiritual que Deus te dá: paz em meio à turbulência, em meio a esse mundo maluco, em meio aos desastres ambientais, em meio à violência, em meio a um governo que é um desgoverno, em meio a tudo que acontece no meio desse mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha o benefício do sacrifício de Jesus. Mas se você não crer que Jesus traz paz para a sua vida, você invalida o sacrifício de Jesus para a sua vida. Toma posse, meu. Não aceita. Ei, está vivendo uma vida arruinada na sua casa? Está vivendo sem paz no seu lar? Está vivendo sem paz no seu trabalho? Se levanta. Deus está esperando você se levantar e declarar: o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu tomo posse do sacrifício de Jesus e eu não aceito viver sem paz, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. Meu irmão, tem hora que Deus fica esperando a gente se levantar, a gente acordar e falar assim: opa, Jesus morreu por mim, a minha vida não é normal, eu não sou um cidadão comum, eu não pertenço a esse mundo, Jesus morreu por mim, eu preciso orar, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar de paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha o outro benefício, 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, curados. Tem várias versões para isso aí. Meu irmão, se você não toma posse da cura de Jesus, do livramento de Jesus, você invalida o sacrifício dele na cruz. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós seremos curados, que está dizendo o texto. Nós um dia vamos ser curados, um dia vamos ser libertos. Não, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que ainda hoje existe uma teologia aí que diz que os milagres de Jesus eles cessaram. O cessacionismo acredita que Jesus não opera mais milagres, que ele operou milagres quando ele veio. Isso não é bíblico. A Bíblia diz: se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. A Bíblia diz: se você pegar em qualquer comida, bebida, qualquer coisa mortífera, não te causará mal algum. Se você colocar a mão sobre os endemoniados, eles serão libertos. Os milagres ainda acontecem, Jesus ainda opera. Você precisa crer que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Você é curado, você é livre. Ei, está doente, meu irmão? Coloca a mão e ora. Está doente? Se unja com óleo e ora. Está doente? Fala com Cristo. Pelas suas pisaduras eu já sou sarado. Você precisa crer. Se você não crê, você invalida o sacrifício de Jesus. Se você é adepto de uma teologia que diz que os milagres de Jesus cessaram, você está invalidando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, meu irmão, nós não teríamos poder nenhum contra a doença, contra demônios. Nós não teríamos poder nenhum como igreja se Jesus não tivesse morrido por nós. Mas por causa das suas pisaduras nós hoje somos sarados. O império das trevas não prevalece contra a igreja, a enfermidade não prevalece contra a igreja, a depressão não prevalece contra a sua oração, meu irmão. O pecado não prevalece contra o seu perdão, contra o seu arrependimento. Nada prevalece contra a igreja que crê no sacrifício de Jesus. Nós precisamos crer. Benefício de Deus, pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós era como ovelhas desviadas, sem pastor, cada um para o seu próprio
caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Jesus, ele se entregou, porque ele sabia que haveria pessoas que creriam no seu sacrifício. Ele sabia que haveria pessoas que ouviria essa mensagem e creria no sacrifício de Jesus. O que você tem feito com a oportunidade que Deus te dá de entender o seu sacrifício? O que você tem feito com a oportunidade que Deus te dá? Porque a Bíblia está dizendo que ele era desprezado entre os homens. Quantas pessoas desprezam a mensagem da cruz? Porque é mais lindo, é mais cômodo eu chegar aqui e falar um tanto de benefício. Vem que Jesus vai te prosperar, vem que a sua vida nunca vai ser a mesma. É fácil eu falar isso e você sair daqui cheio de esperanças materiais na sua vida. Mas quando alguém chega e fala assim: ei, você não pode considerar a sua vida mais como sua, você não vive mais, Cristo vive em você. Esse é o verdadeiro evangelho. O que você tem feito com a mensagem que o próprio Jesus pregou? O evangelho ainda é renúncia, tem benefícios. Ele te traz paz, ele te cura, ele te dá poder, ele te dá autoridade, ele te prospera, sim. Mas, meu irmão, o evangelho, ele não é algo que você entra como se fosse um chapolim colorado que resolve todos os seus problemas. Não. O evangelho, ele é uma prova de Deus até que nós nos acheguemos a ele. E durante essa prova o Senhor nos sustenta. Você já imaginou? Muita gente compara a vida do crente com a vida do ímpio. E muitas vezes a pessoa acha que a vida do ímpio ainda está melhor. Nossa, a vida do ímpio está legal, o ímpio está prosperando, o ímpio está isso, o ímpio está aquilo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se a igreja fosse assim, estava todo mundo na igreja. Se você viesse para a igreja e fosse tudo lindo e maravilhoso, estava todo mundo aqui. Aqui, meu irmão, é lugar de gente fiel, é lugar de gente dobrar o joelho e falar assim: Deus, eu vou viver pela fé, haja o que houver, eu vou te adorar. Isso é o evangelho, meu irmão. É esse o evangelho que Jesus trouxe para nós. Tentam moldar ele para atrair pessoas? Tentam. Fazem isso para tornar uma religião agradável? Massageia o ego das pessoas? Sim. Mas aqui nós ouvimos a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Aqui nós cremos no sacrifício de Jesus por nós. Não podemos invalidar o sacrifício de Jesus. Não podemos viver de qualquer maneira, porque nós fazemos parte do corpo de Jesus. Não despreze o sacrifício de Jesus. Não invalide o sacrifício de Jesus. Mas, meu irmão, sabe por que Jesus ele tem uma missão muito difícil, uma missão poderosíssima, e ele sabe do peso que ele carregava. Jesus, em 5 etapas, em 5 momentos diferentes, ele derramou o seu sangue, e ele tinha essa consciência de que ele iria ser pregado na cruz. A primeira vez que Jesus derrama o seu sangue foi lá no Getsemane, quando ele ora, e ele estava tão angustiado por saber, por prever que ele iria para a cruz, que ele começa
a gotejar sangue. Ele começa a suar sangue ali no Getsemane. E ali ele diz para o Senhor: meu irmão, muitas vezes nós queremos tanto fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus e achar que está ruim da forma que Deus está fazendo. Jesus ali derramando o seu sangue, renunciando à sua própria vida, ele fala ao Senhor: Pai, se for possível, aparta-se de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi o primeiro momento que Jesus derrama o seu sangue por nós, em angústia, em um momento de angústia. Depois ele é levado, ele é traído e levado para ser açoitado, e ali ele é chicoteado, e ali os soldados o atacam com garras e puxam, onde mais uma vez, pela segunda vez, Jesus derrama o seu sangue por você, as suas pisaduras, as suas feridas, os açoites. Mais uma vez Jesus derrama o seu sangue. Meu irmão, eu preciso que você entenda o real valor disso. Eu preciso que você imagine Cristo sofrendo por causa de você. A terceira vez que Jesus ele derrama o seu sangue é quando ele é pregado. Ali ele está na cruz e os cravos são colocados em suas mãos, são pregados em suas mãos. Ele foi contado com os transgressores. Meu irmão, esse tipo de punição, crucificação na cruz, eram para as piores pessoas daquela época. Era a pior punição que poderia existir, era a pessoa ser crucificada. Jesus foi pregado, as suas mãos e os seus pés pregados na cruz. Pela terceira vez ele derramaria o seu sangue por nós. A quarta vez, como se não bastasse, em zombaria, eles pegam uma coroa de espinhos. Eles colocaram a coroa em Jesus, zombando dele, dizendo: você não é rei? Você não era o Messias? Você não era o rei dos judeus? Então eles colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mais uma vez, pela quarta vez, o sangue de Jesus é derramado por mim e por você. E quando ele estava na cruz, pregado, eles viram que ele não morria, e Jesus não morreria se ele mesmo não entregasse, porque ele é vida. Jesus, se ele não entregasse o seu espírito ao Pai, ele não morreria. Eles enfiaram uma lança e transpassaram Jesus. E quando eles enfiam essa lança, mais uma vez, pela última vez, o sangue de Jesus é derramado por mim e por você. O sangue do Messias, o puro, o santo, separado, o escolhido. Mais uma vez, o sangue dele era derramado por você. O que você tem feito com essa realidade? O que você tem feito de diferente em agradecimento a Jesus pelo que ele fez por você? Nada do que você vai fazer vai ser suficiente para pagar, mas Jesus espera que você pelo menos reconheça quem ele é e o que ele fez por você. Jesus espera que pelo menos você não invalide o sacrifício dele na cruz. Jesus espera que você pelo menos tome posse dos benefícios desse sacrifício na cruz. A Bíblia vai dizer: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho
e vai se alegrar. Irmão, você acha mesmo que Jesus morreu para você viver uma vida de qualquer forma? Você acha que Jesus morreu para você viver em adultério? Você imagina Jesus, depois de ter derramado o seu sangue, olhando e vendo uma pessoa desperdiçando a sua vida com drogas? Você imagina, você acha que Jesus morreu para que você se assentasse em uma roda e usasse drogas e fosse como se aquilo fosse normal? Você acha que Jesus morreu para que você invalidasse o seu sacrifício com o seu pecado? Você acha que Jesus morreu para você se assentar em rodas de fofoca? Você acha que Jesus morreu para você acusar as outras pessoas, sendo que você também precisa do perdão de Deus? Não invalide o sacrifício de Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele vai se alegrar. Quero que você se coloque de pé e que você reflita sobre o que Deus tem falado com você esta noite. De que forma você tem lidado com o sacrifício de Jesus? De que forma você tem lidado com aquilo que Ele tem feito, que Ele fez por você? O que você precisa mudar ainda? O que você precisa fazer ainda para enquadrar dentro do plano perfeito de Deus para a sua vida? O que você precisa mudar ainda para entrar de uma vez por todas nesse sacrifício que Jesus fez por você? Meu irmão, quando nós entendemos que Jesus morreu em nosso lugar, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Toma posse da cura de Deus nessa noite. Por causa das suas pisaduras, por causa do sangue de Jesus, nós fomos curados. Toma posse. Toma posse. Faça valer o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Toma posse do sacrifício de Jesus essa noite. Toma posse da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu não sei qual situação você tem vivido, mas uma coisa eu sei: se você tomar posse do sacrifício de Jesus, você pode sair dessa noite daqui totalmente transformado, totalmente curado, totalmente liberto. Talvez a culpa no seu coração, talvez a condenação no seu coração, talvez você tenha convivido com ansiedade, com depressão, com doenças na alma.